Vamos, pessoal, então começar mais uma aula do curso de Fundamentos de Desenvolvimento Web. Mais uma aula de JavaScript com ênfase aí na lógica de programação, né? Então, nossa aula de hoje tem como objetivo a gente continuar vendo alguns conceitos da linguagem e do funcionamento do JavaScript. E hoje a gente vai ver especificamente alguns operadores, entre eles operadores aritméticos, também são conhecidos como matemáticos, né? A gente vai utilizar esses operadores para fazer cálculos, operadores de atribuição. A gente vai aprender como é que a gente vai pegar valores com o JavaScript. Lembra que na última aula a gente só digitou os valores dentro do código e mudava esses valores quando a gente queria que visse um resultado diferente. Então agora a gente vai aprender como é que a gente vai pegar a informação da página e como a gente também vai exibir essa informação na página, que também a gente só tinha utilizado até agora aquela função alert, lembra? Para mostrar na tela uma mensagenzinha para o usuário. Só que quando ele clica no OK, aquela caixinha fecha. Então hoje a gente vai aprender como fazer essa informação aparecer na própria página que a gente estiver trabalhando. A gente vai aprender também os operadores relacionais. E esses operadores relacionais são utilizados exatamente para a gente trabalhar com a primeira estrutura de programação, que é a estrutura condicional, que usa o if, ou conhecido como C. Seria if, C em inglês. Então, hoje a gente já vai entrar um pouco mais na questão da lógica de programação, um pouco mais de complexidade. Então, fiquem atentos. Se tiverem alguma dúvida, pergunta. Pode parar na hora, mandar mensagem ou abrir o áudio e perguntar. Beleza? Vamos lá. Então, os operadores. Os operadores são meios pelo qual a gente consegue incrementar valores e decrementar valores. O que seria incrementar? Somar, multiplicar. E decrementar seria subtrair ou dividir para diminuir. A gente pode comparar também, aí os operadores são usados para fazer comparações, e a gente consegue inclusive avaliar utilizando esses operadores também. E esses operadores especificamente são usados para fazer essas ações no computador. Como a gente está trabalhando com uma linguagem computacional, ou seja, para desenvolver programas para o computador, a gente tem que ir trabalhando com o que o computador realmente utiliza. Então, os operadores são esses, ó. Operadores aritméticos, operadores de atribuição, operadores relacionais e os operadores lógicos. Por que os operadores lógicos estão em vermelho aí nessa lista? Porque a gente não vai ter tempo de ver esses operadores hoje, na aula de hoje. Mas como eu estou falando dos operadores, eu coloquei eles aí, tá ok? Esses a gente não vai ver hoje, na próxima aula a gente vai continuar vendo e vai incrementar colocando esses operadores lógicos. Primeiros operadores aritméticos. Esses são bem conhecidos, vocês devem utilizar eles aí na escola de vocês, até coloquei aqui no textinho aí, porque vocês estão acostumados a fazer cálculos matemáticos, expressões matemáticas, né? E muitos programas de computador utilizam esses assim como aparece no computador. E essa calculadora, a gente faz algumas operações de somar, de dividir, de multiplicar, e todas essas operações são utilizando esses operadores que estão aí. Então, o que eu fiz aqui para mostrar para vocês? Ó? Eu criei duas variáveis. Essas variáveis
assumindo dois valores. Então, a variável A tem valor 10, a variável B tem valor 20. E aí, utilizando os operadores, eu fiz um exemplo para vocês. Então, vamos lá. Ó. O operador, que é um sinal de mais, é utilizado para soma ou adição. Então, por exemplo, A mais B é igual a 30. Por quê? O A vale 10, o B vale 20. Ok? Seria o resultado ali da operação. O sinal de menos, subtração. Então, A menos B é igual a menos 10. Por quê? 10 menos 20, menos 10. O asterisco é o operador de multiplicação. Então, A vezes B é igual a 200. 10 vezes 20. A barra é um operador de divisão. Por exemplo, B dividido por A é igual a 2. Ou seja, 20 dividido por 10 é igual a 2. Agora vem um operador que possivelmente vocês não utilizam ele na escola. Tá? Com certeza esses três últimos vocês não utilizam eles na escola. Porém, a gente vai utilizar dentro da nossa linguagem, dos nossos algoritmos, nós vamos utilizar bastante. Então vamos lá. O primeiro deles é esse operador de... é um símbolo de percentual. Então, por exemplo, B, percent, percent A é igual a zero. Como que chegou nessa operação? Como que chegou nesse resultado? Esse resultado chegou da seguinte forma, é o que a gente chama de módulo. É o resto da divisão. Então, por exemplo, 20 dividido por 10 tem resto zero. Aí você pergunta, Jota, quando que vai dar um valor diferente de zero? Quando tiver um resto. Exemplo, 12 dividido por 10. Vai dar 1 e sobra 2, concorda? Então vai ter um resto. É como se ele fizesse um cálculo, mas o resultado não vai dar um número quebrado. Eu não vou pegar 12 e dividir por 10 e dar 1,02, por exemplo. Não é isso. Ele vai trazer o resto da divisão. Ele não vai trazer número quebrado. Entenderam? Esse módulo a gente usa bastante, por exemplo, para identificar se um número é par ou ímpar. Quando que um número é par? Quando ele é divisível por 2 e tem resto zero. 1 dividido por 2 dá 0,5, o que seria 1 dividido por 2 dá 0 e resto 1. 2 dividido por 2 dá 1 e resto 0. 3 dividido por 2 dá 1 e resto 1. Ou seja, quando o resto for diferente de 0, sempre vai ser um número ímpar. E quando o resto for sempre igual a 0, vai ser um número par. Isso para uma divisão por 2. Tá? A gente vai fazer umas brincadeiras para vocês irem pegando aí. Tem mais dois operadores, o mais mais e o menos menos. Então, se eu pegar uma variável lá, a variável A, por exemplo, e colocar assim, A mais mais, qual é o resultado que vai dar? É como se fosse A mais 1. Como A é 10, vai ser 11. Agora, se eu ponho A menos menos, o resultado vai ser 9. Por quê? Porque vai ser a variável A menos 1. É como se eu incrementasse 1 cada vez que eu fizer essa operação, ou decrementar 1 cada vez que eu fizer essa operação. Ou seja, somar 1 ou subtrair 1. Toda vez que eu executar A mais mais ou A menos menos. Está aparecendo ali só A menos, mas é porque o menos menos está coladinho, tá? Pessoal, tá tranquilo até agora? Dá um ok no chat aí para mim, só para eu saber se todo mundo está conseguindo acompanhar. Vocês estão tão caladinhos, né? A gente vai... Eu vou falando,
Mas fiquem tranquilos que já já a gente vai fazer alguns exemplos, tá bom? Aí vocês vão ter uma noção. Esses operadores, alguns deles a gente já utilizou nos exemplos das aulas anteriores. A gente já fez a utilização de alguns deles. Só que até então a gente estava usando e vocês meio que na intuição vendo o resultado. Por quê? Como eu disse, é bem próximo do que vocês já usam em expressões matemáticas na escola. Então, não é uma coisa tão longe da realidade de vocês. Porém, agora a gente vai dar nome aos bois, tá? Quando eu falar assim, olha, vamos usar o operador de adição ou de soma, operador de subtração, operador de multiplicação, operador de divisão, operador de resto, operador de incremento, operador de decremento. Então, vocês têm que ir começando a entender o símbolo de cada operador, tá? Que é usado para fazer os cálculos. Beleza. A imagem saiu, né? Acho que deu alguma pane na internet, ou foi aqui no computador que a minha imagem acabou saindo. Bom, voltei. Estou aqui de novo. Operadores de atribuição. O que é um operador de atribuição? Normalmente, quando a gente vai atribuir o valor a uma determinada variável, a gente tem um operador para isso. E esse operador pode variar de linguagem para linguagem. Tá? Então, tem linguagem de programação que serão operadores iguais a esse que eu estou mostrando para vocês. E vai ter linguagem de programação que os operadores são totalmente diferentes desses aqui. Tá? Às vezes tem um sinal de dois pontos antes, às vezes tem uma setinha menor que ele. Então, ou seja, para a gente o que interessa é o quê? Como que são os operadores de atribuição no JavaScript. Então, são esses aqui. Tá ok? Vamos ver. Nós temos aqui o igual, que é o simples atribuição. Então, por exemplo, eu pego ali, ó, C é igual a mais B. O que isso significa? Que eu vou atribuir o valor da soma entre A e B dentro de C. Vou pegar a soma e vou pegar o resultado e guardar dentro da variável C. É isso que quer dizer atribuir, ok? Aí nós temos outros tipos de atribuição, como, por exemplo, a atribuição de soma. Se eu botar assim, ó, C mais igual a A, é equivalente a C igual a C mais A. É como se simplificasse, tá? Então, toda vez que eu colocar o mais igual, significa que eu vou pegar todo o resultado que vai vir lá na frente, vou somar com a própria variável e guardar dentro dela de novo. É complexo, né? É meio complexo para quem tenta imaginar isso na cabeça, né? Mas tentem pensar assim, eu coloquei ali a equivalência para vocês entenderem, tá? Então, quando eu colocar assim, ó, C menos igual a, é como se fosse C igual a C menos A, vai ser guardado lá dentro de C. Aí ele pega o próprio valor de C, faz a subtração e depois guarda o valor atualizado. Isso pode ser feito com a soma, com a subtração, com a multiplicação, com a divisão e com o módulo também, o resto da divisão. O que tem que ficar atento aqui? Toda vez que você fizer uma atribuição, ele vai sobrepor o valor que está na variável. Tá? Ele vai atualizar o valor que está na variável. Então, aquele valor antigo ele vai deixar de existir. Tá? Por exemplo, quando eu ponho ali ó, C igual A mais B, o valor que estava dentro de C vai sumir e agora vai ser guardado dentro dele o resultado da soma entre A e B. Certo? Bom, vamos ao que interessa. Vamos por uma prática. Para eu poder praticar com vocês, eu vou ensinar para vocês uma coisa hoje muito bacana. Tá? Que é o quê? O elemento Documents. Esse elemento Document é um objeto que tem dentro de todas as páginas HTML. Esse documento já existe, tá? Esse elemento Document, ele já existe lá. A gente só precisa utilizar ele dentro do JavaScript. Quando a gente fala Document, o que a gente está falando para o JavaScript? A gente está falando, eu quero
o documento, eu quero alguma coisa desse documento. Quem é esse documento? É a página HTML. Tá ok? Só que esse document, ele tem algumas funções que a gente pode utilizar. E a primeira que a gente vai utilizar é uma função chamada getElementById. O que significa isso? Ele vai me retornar um elemento cujo ID é igual ao ID que eu estiver passando para ele. Então, por exemplo, olha, eu vou olhar dentro do meu documento aqui, ó, dentro do body, se existe algum elemento do HTML, por exemplo, aqui um input, cujo ID tem o mesmo nome que eu estou chamando. Se existir, o que acontece? Ele pega esse elemento input todinho aqui e armazena dentro do elemento. Aí, a gente tem que conhecer bem o HTML, por isso que nós estudamos HTML antes de estudar JavaScript, tá? Por exemplo, o input, a gente tem uma propriedade dentro dele chamado value, não temos? Quando a gente vem aqui e bota assim, ó, elemento.value, o que significa? Eu quero pegar o valor que está dentro desse input aqui. Por isso que eu coloco ponto .value. Aqui eu ainda estou usando aquele alert para mostrar. Não tem problema não, tá? O que eu fiz a mais? Além de ter um campo para eu poder digitar um valor, eu vou ter um botão para eu poder chamar a minha function, ou seja, a minha função que vai mostrar valor. O que essa função faz? Ela vai pegar o elemento aqui, ó, no documento, cujo ID se chame campo 1, a gente já sabe aqui, e depois vai usar a função alert, que a gente já executou algumas vezes, para mostrar o valor que veio dentro desse elemento que a gente pegou. Vamos executar esse exemplo para a gente começar a brincadeira? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o exemplo que está aqui, esse que está para vocês. Vamos abrir o nosso VS Code. Ó, o último documento que a gente fez foi esse Alô Mundo. Eu vou criar um outro documento para a gente poder trabalhar, tá? Vamos chamar esse aqui de documents.html. Documents.html. Esse é o nome que eu estou dando, tá? Mas pode ser qualquer um. Relembrando algumas coisas que a gente já fez, lembra se vocês começarem a digitar aqui o HTML, aqui HTML5, ó, ele já traz a estrutura para a gente. Porém, eu vou copiar, vou colar do código que a gente copiou lá da nossa apresentação. Vou pedir para ele formatar o documento. Vou mudar o título aqui que está Alô Mundo, vamos chamar aqui de Documents. E aqui vem o seguinte, ó, eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Então, por exemplo, se eu vier aqui e digitar Documents, ó, Documents, tá vendo aqui, ó? Esse document nada mais é do que um objeto Documents. E que significa isso, Jota? Vamos ver aqui, ó. Quando eu botar um ponto, vai aparecer um monte de opções aqui para mim, ó. Olha a quantidade, ó. Inclusive a função getElementById, tá? Que eu estou utilizando aqui, ó. Esse é um dos recursos, tá? Que a gente pode utilizar para pegar um elemento da página, um elemento dentro do nosso documento HTML. Aqui dentro do body, eu tenho um texto e tenho um campo input do tipo text, que eu botei o ID dele de campo 1 e um size 5 para ele não ficar muito grande. E coloquei um botão aqui para eu poder chamar a função mostrar valor. Tá? É só um botão que quando eu fizer o on-click nesse botão, ele vai chamar a função. O que a função vai fazer? A ideia é que ela pegue o elemento do input aqui, do campo 1,
E aí deu um alert para mostrar o valor que tiver dentro desse campo. Então, esse é um exemplo simples só para pegar o valor que está dentro do campo e mostrar para mim. Vamos testar? Vou salvar. E vamos executar ele lá na nossa página, no nosso navegador. Cadê o documento? Está aqui. Então, olha só como aparece. Vou aumentar um pouquinho para que fique bom para vocês verem aí. Então, tá assim, ó, digite um número. Eu vou digitar aqui 40. Vamos mostrar? Olha o que ele fez. Mostrou exatamente o valor que está ali, ó, o 40. Se eu mudar o valor aqui, vamos botar 444. Olha o valor que ele está mostrando. 444. Como é um campo texto, apesar de eu estar pedindo aqui para digitar um número, poderia ser qualquer coisa. Eu não estou fazendo cálculo, não estou fazendo soma, nem multiplicação, nem nada. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, J. Olha o que ele vai mostrar. J. Viu que legal? Então, ele está pegando o valor que está digitado aqui. Eu não preciso mais colocar o valor na mão lá dentro do meu código. Agora eu já tenho como pegar valores dos campos HTML que a gente tem aqui. E a gente pode trabalhar com esses campos e utilizar essas informações para a gente fazer um monte de coisa, um monte de cálculo. Tá? Esse é um exemplo que eu estou colocando para vocês. Tá bom? É o primeiro exemplo aí. A gente está pegando o valor de um campo, porém ainda está usando a função alert para poder mostrar e exibir essa informação. Vamos dar uma olhadinha no código lá, só para revisar para vocês. Então, olha aqui, ó. Estou usando o elemento document e usando a função chamada getElementById, ou seja, me traz o elemento por ID. Qual ID? Campo 1. E ele vai procurar dentro do meu documento, se eu tiver vários inputs, tá? Se eu tiver mais de um. Vamos lá, vamos colocar mais uma aqui, ó. Vou botar um campo 2. Tá? Digite um número 2. Vou botar assim só para a gente poder, para vocês entenderem que eu tenho dois inputs, porém um ID é campo 1, outro ID é campo 2, e aqui ele só está pegando o campo 1. Vamos salvar e ver como é que isso vai aparecer lá. Olha, apareceram dois campos, tá vendo? Então vou vir aqui, vou digitar 4 e aqui eu vou digitar 5. Quando eu pedir para mostrar, olha o número que ele está mostrando, o 4. Ele não vai pegar do 5. Eu posso mudar aqui para o 7, ele continua pegando 4. Só quando eu mudar aqui para outro número, é que ele vai trazer o outro número. Por quê? Porque a minha função está buscando a informação num determinado campo que o ID corresponde ao ID que eu quero buscar. Tá ok? Olha lá, ó. getElementById. Qual ID? Campo 1. Vamos mudar aqui para campo 2? Ó, mudei para campo 2, tá? Quando eu fizer isso, olha o que vai acontecer. Vamos salvar. Agora, quando eu atualizar aqui, ó, eu vou colocar 4 aqui e 5 aqui. Quando eu pedir para mostrar, olha de onde veio, o 5. Por quê? Porque agora ele está pegando do campo 2. Conseguem ver a diferença? Eu posso escolher qual campo que eu vou pegar. Eu posso escolher qual informação que eu quero utilizar. Olha uma coisa que a gente já tem feito. Ah, Jota, eu quero pegar os dois. Como é que a gente faz? Então, a gente pode criar duas variáveis. Elemento 2 e elemento 1. Tem que ser esse nome, Jota? Não, é a variável. Vamos mudar aqui então. Ó. Tá? Vamos botar E1 e E2. Só para vocês entenderem que isso é nome de variável. Ó. Eu posso botar o nome que eu quiser.
Então, vou pegar o E1, o campo 1, o E2, o campo 2. E ainda posso criar uma outra variável. Ó. Lembra que a gente já fez uma coisa parecida? A gente pode chamar de resultado, que vai receber E1 mais E2. Ele está fazendo uma soma, lembra? Eu vou pedir para ele mostrar aqui o resultado. É lógico, pessoal, não vai funcionar, tá? Por que, que não vai funcionar o E1 mais E2? Tem que ser E1.value, lembra? E2.value. Por que, Jota, que tem que ser o ponto value? Porque, importante, hein? Porque essa função getElement, ele vai trazer o elemento inteiro, tá? O input inteiro. E o que eu quero usar para fazer o cálculo é apenas o valor, o value, somente esse value aqui. Ó. Então, eu quero o valor que está dentro do campo 1, somado com o valor que está dentro do campo 2, e eu quero mostrar o resultado. Então, estou armazenando dentro de outra variável o resultado dessa soma para poder exibir aqui no alert. Vamos testar agora? Então, eu vou botar aqui o número 1 e o número 2. Vamos lá, vou salvar. E vamos ver se isso vai funcionar. Vamos atualizar. Vamos botar aqui, ó, 10 e 20. Olha o resultado. Que resultado é esse, gente? Tá certo? 10 e 20? O que vocês acham? Não tá certo, né? Por que que não tá certo? Porque ele está considerando como texto. Então ele não está fazendo a soma mesmo, tá? Ele não está fazendo essa soma. Então a gente tem que fazer uma transformação desses caras em número para poder fazer o cálculo. Por enquanto, eu não quero enfiar mais coisa na cabeça de vocês sobre isso. Deixa assim, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos como é que seria a dinâmica, tá bom? Depois a gente vai avançando aqui, eu vou ter que mostrar essas conversões para vocês também. Beleza? Aguenta aí. Vamos voltar para a nossa apresentação lá, senão vai pular o corguinho aqui. Bom, vimos como a gente pega o elemento do HTML. Se esse elemento é um campo, um input, como a gente pegou, a gente pode ir lá e pegar uma propriedade desse campo. A gente estava pegando a propriedade value, para poder exibir ali aquele value que tá sendo digitado no campo. Agora, eu quero mostrar para vocês como que a gente pega esses valores, tá? E mostra isso em algum lugar, dentro da página HTML. Não ficar só alert, 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 porque a gente vai trabalhar com páginas web e a gente quer que essa informação mude dentro da página. A gente não quer ficar dando mensagem de alerta toda vez que for mostrar uma informação para o usuário. Não concorda? Então a gente tem que aprender como que a gente vai pegar essa informação e colocar dentro da nossa página HTML. E aí eu vou passar uma propriedade para vocês chamada de Inner HTML. Para que serve essa propriedade? Ela é uma propriedade utilizada para colocar conteúdo dentro de um elemento. Então, por exemplo, ó, nesse código que está aqui embaixo, eu tenho um elemento, tá, que é o campo 1, que é um input do tipo text, que a gente fez agora, teste agora há pouco. Eu tenho o botão, que a gente usa para simplesmente acionar a função lá no onClick. E eu tenho uma propriedade, eu tenho um elemento do tipo P, que é um parágrafo do HTML, cujo ID é display, veja que a gente está pegando ele aqui, ó, e eu quero que a informação seja mostrada nesse elemento P que aparece aqui. Aí, como é que eu faço? Eu pego esse elemento, chamei ele de display,
E vou usar lá, olha, o display ponto, a propriedade innerHTML vai receber o valor da informação que eu quero mostrar. Isso aqui é muito legal, porque a gente consegue ver na prática, o resultado na página mesmo, e não usando a alert da vida. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu projetar minha tela, né? Senão vocês não conseguem ver. Aí não dá. Vamos vir aqui no nosso exemplo. Na verdade, eu vou pegar do que está no PDF. Copiei. VS Code. E vou colar. Para formatar o documento. E vamos ver aqui o que mudou. Ó. Então, estou pegando o elemento campo 1. E também estou pegando um elemento chamado display. Veja que o display é um elemento de parágrafo do HTML, é um P, certo? Quando eu pego o elemento e utilizo essa propriedade innerHTML, ele vai pegar o que você colocar aqui e vai jogar aqui, ó, entre o P e o barra P. Ou seja, ele vai colocar dentro do elemento. Entenderam? Ele vai colocar dentro do elemento. Então vamos fazer o teste dessa página aqui, do jeito que está, para a gente brincar lá e ver como é que isso vai aparecer lá na página. Deixa eu salvar. Vou atualizar. Ó. Então veja só. Está aqui, digite um número, tem um número. Agora, quando eu clicar em mostrar, em vez de aparecer o alert, é para ele substituir essa informação aqui pelo que eu digitar aqui dentro. Então, vou botar aqui, ó, J. Olha o que vai acontecer. Viram? Se eu colocar aqui, ó, 40. Qualquer informação que eu digitar, se eu botar 10 mais 20, a informação que tiver aqui, ele vai colocar dentro do parágrafo. Uma curiosidade sobre essa propriedade innerHTML. Você pode colocar código HTML junto aqui, ó, para você formatar o que você quer mostrar. Então, você vem aqui, você pode fazer assim, olha. Vou colocar um B, para ficar negrito. Vou concatenar com o valor que vai vindo ali. É lógico que a gente tem que, quando a gente abre um B, a gente tem que fechar com um barra B. Certo? Isso aqui vai fazer o quê? Ele vai pegar esse código HTML e vai colocar aqui dentro. Isso aqui não é de negrito, o B? Então é para aparecer negrito lá. Vamos salvar. Save. E vamos visualizar. Vou escrever de novo J e vou mostrar. Viram que apareceu negrito? Tudo que eu escrever lá de código HTML, tá, ele vai aparecer. Então, por exemplo, se eu botar assim, ó, fonte color igual red. E eu vou colocar um barra fonte aqui, ó. Tags HTML, né? A gente tem que voltar lá atrás para lembrar do que a gente já fez, tá? Agora um detalhe importante para vocês frisarem aqui, ó. Se eu estou usando aspas duplas para colocar isso tudo como se fosse dentro de uma string, e eu vou colocar um valor aqui dentro, ó, veja que eu estou usando aspas simples, ó.
tá? Porque senão eu vou fechar as aspas duplas e abrir de novo, aí vai dar muito problema, tá? Ou você não põe aspas aqui, ou você usa aspas simples. E se estiver usando aspas simples do lado de fora, aqui dentro põe aspas duplas, tá? Para ele não misturar uma coisa com a outra. Vamos testar para ver se isso aqui vai funcionar. Vou salvar. Tem que atualizar, lógico. J. Olha aí, ó. Negrito e vermelho. Ou seja, ele aceita toda a formatação do HTML que a gente colocar para ele mostrar. Aí vocês perguntam, Jota, isso funciona com CSS também? Funciona com CSS também. Tá? Então daria para usar uma classe CSS para mostrar a informação aqui do jeito que a gente quer. Então agora eu posso ficar fazendo o que eu quiser aqui e tudo que eu fizer mostrar na própria página, sem que eu tenha que ficar dando o alert para o usuário aqui, para ele ficar abrindo e fechando o tempo todo. Alguma pergunta? Perguntas? Não? Tranquilos até agora? Sim ou não? Beleza. Agora a gente vai entrar numa coisa que é o seguinte. Os operadores relacionais. Os operadores relacionais, eles só vão servir, só vão poder ser utilizados se a gente for trabalhar com a estrutura, alguma das estruturas de programação que são muito utilizadas. Quem desenvolve sistema em qualquer linguagem vai utilizar os operadores lógicos e vai utilizar o que a gente vai, algumas estruturas que a gente vai ver. E a primeira que a gente já vai ver hoje, que é a estrutura de condicional. O que é uma condicional? A gente testa uma informação e a resposta desse teste vai ser sempre uma dessas duas, um desses dois resultados ali, ó. Ou verdadeiro ou falso. É como se eu fizesse uma pergunta que só tem duas respostas. Ou ela é verdadeira ou é falsa. Por exemplo, eu coloquei de novo as mesmas variáveis aqui, tá? A valendo 10, B valendo 20. E a gente vai fazer as seguintes verificações. Por exemplo, o operador relacional de igualdade é o igual, igual. O que significa isso? Quando eu falar assim, olha, A igual a B, ele está perguntando, A é igual a B? Entenderam? O A é 10, o B é 20. Falem para mim, A é igual a B? Não, né? Então a resposta é o quê? Falsa. O outro operador de igualdade é representando com 3 iguais. Aí você fala, mas J vai confundir. Eu posso usar com 2 e com 3? Pode. Qual é a diferença? É porque muitas linguagens utilizam objetos. Então, o objeto normalmente é uma coisa que tem muitas variáveis dentro dele, muitos valores dentro dele. Então, você pode testar dois objetos para ver se eles são iguais. Se todos os valores que estão dentro dele são iguais. Aí você usa a igualdade com 3 sinais de iguais em vez de 2. Como a gente vai estar trabalhando apenas com variáveis simples, nós vamos usar só o primeiro, que é com 2 iguais, tá? Igual, igual. Tudo bem? Então, se eu quero verificar se uma variável é igual a um valor ou é igual a outra variável, eu vou botar o sinal de igual, igual entre as duas. Tá? E a resposta vai ser sempre um valor que a gente chama, já conhece, um valor lógico, ou falso ou verdadeiro. Aí tem os outros operadores. Tem um não igual, também conhecido como diferente. Tá?
E aí eu posso já dar uma explicação para vocês de um operador que não está aí nessa relação, mas ele está sendo usado, que é esse sinal de exclamação. O que é o sinal de exclamação? É o que a gente chama de negação. Por isso que ele é usado quando você quer verificar se não é igual. Significa o quê? Exclamação não igual. Então, se não é igual é porque é diferente. Então, por exemplo, A é diferente de B? Verdade. Viram? Aí nós temos os operadores ainda de maior que, esse vocês já conhecem, que é o sinal, o símbolozinho de como se fosse uma setinha ali. Então eu testo ali se A é maior que B, ó, A é 10, B é 20, falso. E tem o menor que também. Então, A menor que B, verdadeiro. E tem o maior ou igual e menor ou igual. Então, A é maior ou igual a B? Não, é menor. Então, ele não é nem maior e nem igual. Por que tem esse menor ou igual, maior ou igual? Porque quando você verificar, por exemplo, falar assim, ó, o A é 10 e o B é 10, e você falar assim, A é maior que B, vai ser falso. Porque ele não é maior, ele é igual. Agora, quando você usa o maior ou igual, significa que você fala, se ele for maior, ou se ele for igual, vai retornar o quê? Verdadeiro. Beleza. Esses operadores relacionais são usados para fazer as nossas verificações de condições. Eu quero testar e deixar ele rodar uma coisa somente se a resposta for verdadeira ou se a resposta for falsa. E aí a gente pode fazer os testes que a gente quiser utilizando esses operadores aí. Alguma pergunta? Não? Tá, ok. Então vamos para a nossa primeira estrutura, tá, de programação que a gente vai ver. Hoje a gente vai ver só essa, é lógico, eu não vou encher a cabeça de vocês com coisas. Então a gente vai ver a estrutura condicional. Para que a gente usa uma estrutura de condicional? Um se, um if. Ela é usada para o seguinte, eu só vou permitir, só vou executar alguns comandos se determinada condição for verdadeira. Veja a estrutura aqui embaixo, olha. Eu tenho assim, ó, if, entre parênteses, a condição que eu quero, tipo A maior que B, A igual a B, A menor que B, ou seja, eu vou definir qual é a lógica que eu quero. A maior que 10, A maior que 100, A igual a 10, A igual a 1000. Eu defino qual é o teste que eu quero fazer. Se esse teste for verdadeiro, aí ele executa os códigos que estão previstos ali dentro. E aí nós temos duas possibilidades de estrutura, tá? Na mesma condição, inclusive no mesmo teste. Se a condição eu tiver que executar várias linhas de código, ou seja, várias instruções, eu sempre tenho que abrir com o abre chaves e fecha chaves. E todo o código que eu quero executar tem que ficar dentro dessas chaves. Mas se eu só vou executar uma linha só, eu não preciso botar abre chaves, fecha chaves, como está no exemplo aí embaixo. Eu vou explicar para vocês lá no código demonstrando, tá? Porque senão vai confundir, vocês vão ficar perdidos aqui com relação a isso. Não se preocupem, a gente vai fazer todos os testes na prática também, tá bom? Então já tem um exemplo aqui de condição. Ó. Eu tentei pegar aquele mesmo exemplo que a gente estava trabalhando lá do winner para poder colocar o resultado lá. Mas veja ali, ó, eu vou mostrar somente se o elemento for igual a 10. E em vez de mostrar o valor, eu vou simplesmente botar uma mensagem. O valor é igual a 10. Tá ok? Vamos executar esse exemplo lá.
código. Vou ver. Vou formatar. E vamos analisar o código direitinho de novo, tá? Então, a gente já viu como pegar um elemento do nosso documento, aqui. Já pegamos o mesmo campo 1, que a gente já está utilizando. Já vimos como a gente pega um elemento que eu chamei de display para poder exibir depois o resultado, usando o inner HTML, uma propriedade. Só que aqui agora a gente vai colocar uma condição. Olha aqui, ó. If, entre parênteses, a condição, abri e fechei. Veja que eu só vou executar uma linha de código. Então, eu poderia ou não colocar esse abre e fecha chaves. Eu, como programador, eu sempre coloco, tá? Mesmo que seja apenas executar uma linha de código. Para quê, Jota? Para uma questão de controle, tá bom? Só por uma questão de controle. E de padronização de código. Então, já que vocês estão aprendendo comigo, coloquem sempre o abre chaves e fecha chaves. O que significa esse abre chaves e fecha chaves? Significa o seguinte, olha, aqui está começando a estrutura, aqui está terminando a estrutura. Veja que a gente está usando uma estrutura aqui do JavaScript que também é parecida com isso. Ó. Tem uma function, é o nome da função, abre e fecha chaves. Veja que a função começa aqui e termina aqui. Tudo que vai ser executado na função está aqui, ó, entre o abre chaves e o fecha chaves. Iniciei com abre chaves, finalizei com fecha chaves. Vamos testar para ver se isso aqui funciona? Veja o operador que a gente está testando, tá? É o de igualdade, ó, igual, igual. Tá? Então, vou verificar se o valor do elemento do campo 1, tá? Que é esse aqui, se ele é igual a 10. Se ele for igual a 10, eu vou mostrar alguma coisa lá no inner, aqui, ó, nessa informação. Se não, ele não vai fazer nada, tá? Vamos salvar aqui e vamos executar. Olha aí, ó. Digite um número. Vamos digitar 5. Mudou? Não. Vamos digitar 9. Mudou? Não. Vamos digitar 10. Que a gente sabe que tem que mudar, né? Ó, o valor é igual a 10. Viram como a condição funciona? Só mudou o resultado ali quando atendeu a condição. Qual era a condição? Tinha que ser igual a 10. Entenderam? Sim ou não? Beleza. Eu quero ir bem devagarzinho com vocês. Vocês estão levando, estão começando com o pé direito, porque a gente vai bem devagar e eu quero que realmente vocês aprendam lógica de programação, tá bom? Então, olha só. Agora vem o seguinte, não ficou faltando alguma coisa? Tipo assim, quando eu digitei o 5, não apareceu nada de mensagem do tipo, olha, podia aparecer, não é igual a 10, pelo menos, né? Quando eu digitei o 9, podia aparecer, não é igual a 10. E só aparecer que é igual a 10 quando fosse 10, não é? Só que aí é onde entra a complementação da estrutura condicional. A estrutura if ou se, né? Se a condição tal for satisfeita, faça isso. E se não for satisfeita, como é que funciona? Aí é onde entra a próxima parte, é o se não. Então a estrutura do se com o se não, ou seja, do if com else, ela serve exatamente quando eu tenha que dar duas respostas, ou executar um código quando for satisfeita e outro código quando não for satisfeita a condição que eu coloquei. Então, olha aqui a estrutura, como é que seria. Ó. Se a condição, executa. Se não, executa outra coisa. Viram?
A mesma coisa pode ser feita sem as chaves, se for executar só uma linha de código também. Mas como eu disse para vocês, eu por padrão sempre coloco, para não ter erro, não ter problema, e quando tiver mais de um eu acabar esquecendo de colocar e ele vai executar só a próxima linha. Então, em vez de acontecer isso, o que a gente faz? A gente erra por excesso. Então, a gente sempre coloca o abre e fecha chaves, certo? Vamos ver o exemplo, então. É o mesmo exemplo que está lá, tá? Só que agora com o else, ó. Então, vai ser o seguinte. Se essa condição for satisfeita, ele vai mostrar o quê? O valor é igual a 10. Se não, ele vai mostrar o quê? O valor é diferente de 10. Então, nós podemos só acrescentar essa mudança aqui lá, que já vai resolver para a gente. Não precisa pegar todo o código aqui, não. Vamos compartilhar aqui de novo. Então, vamos lá. Ó. Aqui está o se, ou seja, o if. Se o valor do elemento for igual a 10, ele vai exibir o valor igual a 10. Se não, else, ó. Quando eu ponho chaves, ele já até fecha para mim, ó. Dei Enter. Eu vou copiar esse winner aqui do display e vou mudar a mensagem. O valor é... Vamos botar valor diferente de 10. Ok? Só isso, ó. Um se não. Se for igual a 10, mensagem igual a 10. Se não, diferente de 10. Vou salvar e vamos executar para ver. Vou colocar 10 de cara. Valor igual a 10. E se eu botar 100? Valor diferente de 10. E se eu voltar 10 de novo? Valor igual a 10. E veja que isso aqui vai mudando. Ó. Ou seja, sempre vou dar uma mensagem para o usuário que corresponde ao que ele está digitando. Lembra que antes ele só mudava quando era igual a 10? Agora não. Se for igual a 10, ele vai mostrar que é igual a 10. E se não for igual a 10, ele vai dizer que não é igual a 10. Então é assim que a gente utiliza a condição. Tá? Se isso aqui, então faça isso. Se não, faça isso. Entenderam a estrutura do condicional? Vou dizer para vocês, tá? É uma das estruturas que vocês vão mais utilizar se vocês forem trabalhar com a área de TI. É muito utilizado mesmo. Por quê? Porque sempre a gente está fazendo condição. Tá? Se o campo tal foi preenchido, avance e deixa salvar a informação. Se não foi, dá mensagem para o usuário, olha, o campo tal tem que ser preenchido. Enquanto você não preencher, não avança. Vocês já não fizeram cadastro na internet? E quando você deixa um campo que é obrigatório preencher, o que acontece? Não aparece a mensagem lá que você tem que preencher? Como é que vocês acham que eles verificam? Fazendo teste. O campo está vazio? Tá. Então, viu? Então usa-se muito, mas muito mesmo. É tipo em prova do formulário, que quando você não responde, ele avisa em vermelho que tem que responder. Exatamente. E veja que vocês que estão aí nas escolas agora, que usam vários sistemas online para fazer prova, eles fazem muitas condições ali para vocês conseguirem salvar as respostas de vocês lá. Não fazem? E imagine o sistema que vai corrigir essas provas. É tudo automático. Como é que ele vai corrigir? Vamos supor que você tem uma questão que é múltipla escolha, tem 4 escolhas. Se você marcou o B e ele verifica que o B é a resposta certa, ele vai te dar o ponto da questão. Se você não marcou o B, você ganha 0 na questão. Viram que é uma condição? Então a gente usa muito condição para várias coisas. Estou dando alguns exemplos para vocês terem uma noção do tanto que a gente usa. Por isso que tem que aprender direitinho para dar conta de utilizar. Tá? Quando que a gente vai usar essas estruturas, Jota? Quando você precisar resolver um problema que precisa ter uma condição.
É exatamente isso daí. Você não vai tirar da cabeça de vocês e para fazer, não. Vocês vão estar desenvolvendo ali e tem um problema que você tem que resolver e você usa a condicional e consegue resolver. Tem outras estruturas? Sim, a gente vai aprender outras estruturas, tá? Que resolvem outros tipos de problema. Um bom programador faz o quê? Ele sabe qual estrutura ele vai usar para resolver cada problema. Viram? Vamos avançar, está acabando, tá? Esse aqui é o slide que vai ficar para vocês aí, para vocês fazerem como desafio para a próxima aula. Seguindo esses exemplos que eu dei para vocês hoje, eu quero que vocês tentem resolver esses dois desafios que eu coloquei aqui. Tem um que é mais simples, tem outro que é um pouco mais difícil, mas em si, os dois vocês conseguem resolver utilizando o que a gente aprendeu hoje, o que eu passei para vocês hoje. Para que é isso? Para que vocês realmente tentem, esforcem e vejam se vocês entenderam o que eu passei para vocês. Na próxima aula, a primeira coisa que a gente vai fazer é corrigir os desafios. Beleza? Vou ler aqui rapidinho para vocês, caso vocês não entendam o que é para fazer, então eu já explico aqui. O primeiro desafio. Faça um programa JavaScript que receba um número via campo input, igual os que a gente fez aqui agora, tá? E verifique se ele é par ou ímpar. E exiba o resultado num elemento de parágrafo. Exatamente como eu já estou fazendo ali nos outros. Qual é a diferença desse para o que eu fiz? Nesse, você tem que ter que descobrir aí como vai fazer um cálculo lá, que eu expliquei para vocês aí no decorrer da aula. Como que você vai descobrir se esse número é par ou ímpar? Ok? Então, pensem aí, se precisar reassistir a aula, reassiste lá no comecinho que eu falei sobre par e ímpar e vocês vão descobrir como é que faz isso daí. Então, assiste de novo se for o caso. Se alguém se já lembrar, tá fácil. O desafio 2 ele é um pouco mais difícil. Então, vocês vão fazer no desafio 2 um programa JavaScript que receba um número via campo input, exatamente como a gente tem feito. Só que você vai receber nesse campo um valor referente à altura da pessoa. E você vai ter que calcular e mostrar o peso ideal em um elemento P, como a gente está mostrando o resultado também no elemento P aí. Tendo em vista que o cálculo do peso ideal é diferente para homens e para mulheres, então eu coloquei para vocês aqui quais são as fórmulas que vocês têm que utilizar. Então você vai receber a altura, tá? No campo, não é? Até botei ali o H ali, ó, para vocês saberem. Ó. Vamos supor que o H é referente ao campo, o valor que a pessoa digitou lá. Então ela vai digitar a altura dela e ele vai fazer aquele cálculo ali, ó. Tá? Para calcular a altura ideal do homem é 72,7 vezes a altura dele, menos 58. Para calcular da mulher é 62,1 vezes a altura dela, menos 44,7. Jota, de onde saiu isso? Saiu de sites de pessoal que trabalha com nutricionistas, pessoal que fazem cálculos de pesos das pessoas aí, tá bom? Eu tirei de lá e coloquei para vocês. Vocês não precisam ficar questionando a fórmula. Você só tem que pegar o valor referente ao H e jogar ali no meio da fórmula para fazer o cálculo e descobrir. Tem uma coisa que eu vou mostrar para vocês, tá? Que a gente fez logo no início, botou lá para somar dois números, lembra? E ele não somou, ele concatenou um número com o outro. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar o número lá da altura e quando você jogar na fórmula, pode correr o risco dele tentar concatenar. Não vai acontecer. Por quê? Tá? Porque aqui você vai estar utilizando o operador de multiplicação, que é o asterisco. Então, não vai correr o risco de concatenar. Quando a gente for corrigir isso na próxima aula, esse desafio,
Aí eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão fazer para que, em vez de concatenar, ele soma. Tudo bem? A gente tem que converter os tipos. Lembra dos tipos de variáveis? Tipo numérica, tipo alfanumérica, que eu falei na aula passada? Ele, quando a gente pega a informação do campo texto, vem tudo como texto. E por isso que ele concatenou. Então a gente tem que passar aquilo para um tipo numérico. Tá? E tem uma função do JavaScript para a gente fazer isso. Tá bom? Então tentem fazer os desafios, tá bom? Aí vocês vão ter um tempinho bom, porque a próxima aula vai ser na terça-feira, então já tem, segunda-feira é feriado, terça-feira também é feriado, vocês não vão estar estudando. Então vocês têm tempo bastante para pensar nos desafios. Beleza? Dúvidas? Não? Vou encerrar a gravação então. Fechando a nossa gravação.